Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Surgiu um homem enviado por Deus. Seu nome era João. Ele veio como testemunha, para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Este foi o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: Quem és tu? João confessou e não negou. Confessou: Eu não sou o Messias. Eles perguntaram: Quem és então? És tu Elias? João respondeu: Não sou. Eles perguntaram: És o profeta? Ele respondeu: Não. Perguntaram então: Quem és afinal? Temos de levar uma resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? João declarou: Eu sou a voz que grita no deserto, aplainai o caminho do Senhor, conforme disse o profeta Isaías. Ora, os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus e perguntaram: Por que então andas batizando, se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: Eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis, e que vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. Isso aconteceu em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. Palavra da salvação. Mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis e que vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. Neste terceiro domingo do Advento, a gente vai se aproximando da festa do Natal. E a gente vai, a cada vela que a gente acende, vai se alegrando um pouco mais de ver que a luz do Senhor está próxima. É chamado Domingo Gaudete, que já antecipa um pouco da alegria do Natal. Nós somos convidados, como a Virgem Maria, a entrar de antemão na alegria de Jesus. Não só esperar no céu, mas já agora aqui experimentar um pouco desta alegria da presença de Deus. Nós também não vemos Jesus fisicamente nesta vida, mas Maria também não via Jesus no interior do seu ventre, mas ela sabia que ele estava lá e ela já era cheia de alegria. O anjo disse: Alegrai-vos. O cântico do Magnificat, que nós cantamos hoje no lugar do Salmo, também é um canto cheio de alegria. Quando a Virgem encontra Isabel: A minha alma engrandece o Senhor, e meu espírito exulta em Deus meu Salvador. Assim como o céu já fica claro logo antes do nascer do sol, assim também nós já ficamos alegres pela proximidade de Deus, mesmo que não o vejamos ainda. São Paulo nos diz a razão da alegria: Alegrai-vos, porque o Senhor está próximo. Essa é a razão. Jesus está sempre próximo. Ele não é um Deus distante. Ele é um Deus próximo, embora nem sempre visível, mas Ele é próximo. Ele não é distante. Ele não nos abandona aqui, mas Ele está sempre perto, sempre próximo da porta a bater. A alegria é um dom que vem do Espírito Santo. É um dos frutos do Espírito, vai dizer São Paulo na carta aos Gálatas. É algo que mostra a sua presença. Quer dizer, ela vem de Deus, assim como o amor. A alegria e o amor são dons que Deus nos dá. São sempre recebidos em primeiro lugar. A gente precisa estar disposto a receber. A gente não cria por nós mesmos.
Ninguém consegue se forçar a amar algo e nem se forçar a estar alegre. A alegria e o amor são dons que Deus dá. Então, se alguém está desolado, precisando da alegria do Espírito, rezemos para que com esta palavra eficaz, e a palavra de Deus é eficaz, que o Espírito Santo comunique a alegria e a paz a esta pessoa. Alegrai-vos sempre no Senhor. A palavra de Deus tem um poder eficaz de comunicar este Espírito, e a nossa oração também. Se conhecemos alguém que necessita desta alegria do Espírito Santo, rezemos hoje com fé, para que Deus comunique esta alegria da sua proximidade. Sejamos nós também representantes de Deus, do Deus próximo, na vida dessa pessoa. No Evangelho, vemos a figura de João Batista. E vemos dois pressupostos da alegria. São Paulo já nos fala um. Orai sem cessar. Esse é um. Rezar sem cessar, todos os dias. O outro, sede agradecidos. Quer dizer, sempre dá para agradecer a Deus algo. Mesmo que seja pequeno, a gente sempre tem algo a agradecer. Isso começa a dilatar o nosso coração para reconhecer que Deus não está distante, mas está perto. E que se Ele está perto, nós não estamos abandonados, mas Ele sempre cuida. Mas no Evangelho a gente vê a figura de João Batista. E a gente vê nele duas características: a humildade e simplicidade, e a outra, a de não se colocar no centro. João Batista foi elogiado por Jesus como o maior dentre os nascidos de mulher. Imagine, o maior dentre todos os seres humanos que tinham nascido até aquele momento. João Batista era o maior. Isso é algo impressionante, devido da boca do próprio Senhor, o Deus do universo. E, no entanto, quando ele foi perguntado pelos fariseus, ele simplesmente disse que ele não é nem digno de desamarrar as sandálias do Messias. Ele não se coloca no centro. Ele não se leva com muita seriedade. Ele se leva com leveza porque ele sabe que ele não é o centro. Apesar dele ser o maior, ele podia dizer: sim, vinde a mim, eu vou ensinar para vocês o caminho do céu, eu sou sábio. Mas não, ele não é nada perto da visita daquele que vem. João não era alguém com falsa humildade. Ele não tinha nenhum medo de chamar a atenção do rei Herodes, que era o grande poder ali da região na época. Mas diante do Messias, ele não é nada. Diante do Deus que se faz carne, ele não é nada. Nós também somos convidados a não nos colocar no centro. Porque às vezes a gente pode se revestir de uma falsa humildade, a gente dizer que não é nada, mas no fundo, a gente se coloca no centro de tudo. Isso é muito comum. Essa é a falsa humildade. Porque quem realmente é humilde, primeiro, não se impressiona nem com as próprias misérias. Segundo, não se coloca no centro dos planos, no centro da vida das pessoas, no centro da própria vida. A gente não é nem o personagem principal da nossa própria vida. O personagem principal é o Cristo que vem. Será que a gente tem essa capacidade de não se enxergar como o protagonista? No centro está o Senhor, o Espírito Santo. No centro não estão os meus planos, mas os dele. A paz e a alegria vêm quando no centro está o Espírito e não nós mesmos. Nós somos convidados, como João, também a viver com simplicidade. Para mostrar que Deus estava perto, João vivia no deserto, com roupas simples e alimentos simples, gafanhotos e mel, e roupa de carneiro. Se não temos grandes necessidades, mas vivemos com disposição simples, como a de João, o Espírito Santo encontra em nós espaço para comunicar a sua alegria. Se nós nos enchemos de diversas necessidades, tanto materiais, quanto também de reconhecimento, quanto também de fazer grandes coisas, é difícil de encontrar essa alegria do Espírito. Mas se a gente não se enche de grandes necessidades, então o Espírito Santo consegue colocar em nós a alegria que vem dele. Aquela que fazia os mártires até cantarem louvores a Deus
enquanto eles iam para a arena para morrerem por amor a Jesus Cristo? Essa é a alegria que vem do Espírito. As pessoas em volta de nós encontram alegria se a gente vive com simplicidade. A gente é capaz de comunicar alegria aos outros. E por fim, João Batista pede ao povo que se afaste dos seus pecados, com o banho do seu batismo. Nós também, quando nos dispomos a deixar para trás o que nos separa de Deus, ou seja, o que é pecado, abrimos espaço para o Espírito Santo. A verdadeira alegria que vem do Espírito não consegue habitar num coração que não se dispõe a rejeitar o pecado. O Espírito Santo prometido a Isaías, que cura os que querem ser curados, liberta os que querem ser libertados e veste com a salvação. Que hoje o Senhor nos faça dóceis à pregação e ao exemplo de João. Que Ele nos capacite para reconhecer que o Senhor está perto e a nos colocarmos com humildade, simplicidade e conversão para receber este Espírito e a presença de Jesus próximo. Amém.